Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, no verso 9 em diante. Eu te amo, Senhor. E tudo que eu desejo no meu coração é que nesse lugar não tenha pessoas apenas religiosas. O religioso, ele sofre muito num lugar como esse, porque ele é acostumado a apenas cumprir rituais, coisas decoradas, vazias e sem expressões. E num lugar como esse, que Deus se move e muda o nosso programa, um religioso fica bem perdido. Aliás, todos ficam perdidos nesse lugar. Uns, porque não sabem para onde vai, perdeu a linha do ritual. Outros, porque a presença de Deus vem, e quando ela chega, realmente a gente fica perdido. Não sabe o que fazer. Não sabemos o que falar. Porque o que fazer quando ele vem? Lucas 18, 9 em diante diz assim: eu imagino que Jesus chegou perto de alguns religiosos e eles estavam contando vantagem, falando que eram íntegros, eram justos, eram bons, homens exemplares, batiam no peito e atribuíam a sua justiça a mérito próprio. E quando isso acontece perto de Jesus, dá mal. Quando a gente chega para Jesus desse jeito, não dá muito certo, a nossa casa cai. É por isso que na presença dele a gente fica perdido e não tem outra coisa a não ser se render, se prostrar e adorar e dizer: Senhor, eu preciso de ti, me ajuda. A glória dele é tão grande. Eu imagino que Jesus viu esse grupo de religiosos, Lucas escreve assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Lucas aqui está contando a história. Aí Jesus entra com essa parábola, e Jesus diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Sabe, querido, nesse texto aqui nós aprendemos, vemos como é ser um crente chato, um religioso chato,
uma pessoa chata, um cristão chato. Quem de vocês aqui no passado não gostava de crente ou pastor? Só vocês? Quem aqui não gostava de crente e pastor? Lá longe, lá atrás. Vocês sabem por quê? Religiosos chatos. Mas quantos, quem sabe nos dias de hoje, ainda não gosta de algum crente e de algum pastor? Eu, você, quem mais? Tem algum pastor assim que você não gosta? Eu também. Tem alguns pastores que eu não gosto. E eu sei que tem pessoas que também não gostam de mim. Isso está resolvido para mim. E eu tenho alguns crentes que eu não gosto. Porque são religiosos vazios. E por causa disso, você e eu eram pessoas que jamais queria estar nesse meio que estão hoje, por causa de religiosos chatos. E se nós não cuidarmos, queridos, a religião de forma sutil, ela nos torna pessoas assim. E Jesus decide contar essa parábola para mostrar um religioso chato. E aqui Jesus fala de dois homens que entram no templo para orar. O fariseu e o publicano. Eu vou dizer para você quem era o fariseu, que tipo de pessoa são essas. Fariseu, queridos, eles eram a elite da religião, eram os homens que mais cumpriam a lei de Moisés, eram os homens, queridos, que mais se esforçavam para fazer a vontade de Deus. Eles representavam a religião judaica, era um grupo de pessoas mais próxima do templo, eles serviam no templo, eles eram chamados de separados, porque a palavra fariseu era um apelido que eles adquiriram, os separados para Deus. Eram aquelas pessoas que quando alguém olhasse na rua, podia dizer assim: ali vai um homem de Deus. Nós temos um quê com eles, porque Jesus discutiu muito com esses homens. A religiosidade matou esses homens. Eles pensavam que tinha toda a verdade dentro deles, a tal ponto de não aceitar nem Jesus. E Jesus veio e começou a confrontar a vida deles, porque eles deixaram a vida deles ser engessada pelos dogmas, e Jesus chegava sobre eles. Eles eram adoradores no templo, eles cantavam, eles liam a Bíblia, eles pregavam, e Jesus chega para eles, olhando dentro deles. Jesus falava assim: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, queridos, fariseu eram essas pessoas que mais obedeciam os mandamentos, eram os melhores entre os grupos do judaísmo. Quem eram os publicanos? Os publicanos, Israel era uma colônia de Roma. Roma dominava sobre Israel, e Roma cobrava impostos dos judeus. Então Roma pegava algum judeu e trazia para o governo, para eles serem cobradores de impostos dos próprios judeus. Então o publicano era tido pelos judeus como um traidor, que saiu do meio deles, se vendeu para Roma e ainda cobra impostos dos judeus. E eles eram corruptos, porque Roma, o STF, dizia assim:
podem cobrar 15% de impostos deles, o que você cobrar mais é de vocês. E se vocês serem presos, se a Lava Jato pegar vocês, nós damos uma canetada lá e tiramos vocês da prisão. Nós temos o poder, pode fazer. Então o publicano era o Gedel, que pegaram com muito dinheiro guardado, era o cara que foi preso pela Lava Jato, que ninguém gosta. Esse era o publicano, que eu e você não gostamos. Ou você gosta deles? Essas pessoas que roubaram muito dinheiro da nação, e pessoas morreram nos hospitais, porque faltou verba para a saúde, você gosta deles? Pastor, eu estou numa igreja onde estou ouvindo você dizer que não gosta de algumas pessoas, e a Bíblia manda amar. É verdade, a Bíblia manda amar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Amar é um mandamento, não é um sentimento. Então eu devo amar. Se uma pessoa precisar de mim, se aproximar, eu devo amar. E amar não é eu chamar ele para o jantar, não é eu gostar de estar com ele. Amar é eu ir em direção dele para perder, para ajudar, para investir algo na vida dele, sem pedir nada em troca, para tirar ele do buraco, para tirar ele de uma situação difícil. Isso é amar. Gostar é outra coisa. E eu particularmente não gosto de muita gente. Quantos aqui também é como eu, que não gosta de muita gente? Ah, tem alguém que é igual a mim. A Bíblia, queridos, ela não manda gostar, ela manda amar. E eu gosto de muita gente também, mas tem gente que eu não gosto. Não gosto. Gostar é você chamar para a tua casa para comer uma pizza. E tem pessoas que eu não chamo. Amar é outra coisa. É que se alguém precisar de você de verdade, você ir em direção dela, para investir, para se doar, pensando só no bem dela. É você chamar a pessoa para vocês dois ter um momento bom. Isso é gostar. Então eu não gosto de várias pessoas. Eu não gosto de alguns crentes, não sei quem agora, não quero pensar. Não gosto de alguns pastores. E gosto também de muitos crentes e de muitos pastores. Você é igual eu? Nós somos assim. O que nós não podemos, queridos, é odiar. Não gostar, tudo bem. O que nós não podemos é odiar. Talvez você pense, pastor, você é assim? Eu sou assim. Ou você tem um controle para quando alguém faz algo ruim para você, você aperta um botãozinho assim e você continua gostando da pessoa e está tudo bem. Alguém aqui tem um botãozinho que aperta assim? Não tem? São coisas que você não escolhe. Então, queridos, Jesus fala desses dois homens, e eu quero falar desse religioso miserável, que seguia as leis de Moisés, que pode representar, esse religioso pode representar o pastor da Batista Dunamis. Quem sabe esse religioso pode ser o pastor da igreja A, da comunidade B. E nós, como pastores, temos que nos cuidar muito, porque nós somos os primeiros, se não nos cuidarmos, a nos tornarmos religiosos como esse homem. E nós passar isso às pessoas e fazerem delas também pessoas religiosas e vazias. O meu desejo não é ser um religioso chato, um pastor chato. Alguém aqui quer ser um crente chato? Se você quiser ser um crente chato, faça como esse homem fez.
Olha, esse homem chega no templo, queridos, e eu imagino que se fosse eu, os batistas, eu ia chegar para orar e ia dizer assim: Pai amado, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Você já pensou? Que pobreza! Você já pensou em você chegar diante de Deus dessa forma? Lá em Beltrão eles brincam assim, ó: graças a Deus pela minha vida. Meu Deus do céu. Imagina pastor de outra igreja, entra no templo para orar, em horário diferente, porque às vezes a gente não entra junto, os pastores, no mesmo lugar, no mesmo horário. Às vezes nós não temos assim essa unidade ainda para entrar junto. Imagina que outro pastor entra, religioso, e chega para orar e fala assim: amado e soberano Deus. Pastor de outra igreja: graças te dou, porque eu não sou como aqueles homens da Lava Jato. Assim entrou aquele religioso, fariseu. E a Bíblia diz, queridos, que ele ora no seu íntimo. E ele, pensando que estava falando com Deus, ele não falou com Deus, ele estava falando de si para si. A oração dele não passou do teto, porque veja como ele chega diante de Deus: eu sou grato, porque eu não sou como os demais homens. Eu não roubo, eu não sou corrupto. Sabe, eu dizimo, eu jejuo 2 vezes por semana, quando na lei de Moisés pedia que o judeu jejuasse 1 vez por ano. Esse homem jejua 2 vezes por semana, e ele fala: eu entrego todo o meu dízimo, e ainda não sou como esse publicano, ladrão. E nós, queridos, se nós não cuidarmos, nós temos essa tendência de fazer o que esse homem fez, porque estamos na igreja, porque conhecemos um pouco a Bíblia, e porque obedecemos os princípios bíblicos. Nós temos a tendência na nossa humanidade de olhar os outros de cima para baixo, como esse religioso olhou. E nós não temos autorização de olhar os outros de cima para baixo. Porque nós aprendemos isso. Nós aprendemos que nós somos luz e os outros são trevas. Nós aprendemos que quando entregamos a vida para Jesus, nós nascemos de novo, somos nova criatura e nos tornamos filhos de Deus, mas os outros são criatura. Nós aprendemos que nós andávamos nas trevas e nós achávamos que nós era perfeito, porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, mas nós estávamos nas trevas e nós não via as nossas maldades, mas de repente eu encontro Jesus e conheço a luz de Jesus. E essa luz me ilumina e mostra os meus pecados, e eu entrego a minha vida para Jesus, e agora Ele me tirou das trevas, e me colocou na luz, e agora eu ando na luz, mas eles andam nas trevas. Quem aprendeu assim? Todos nós. Isso é verdade. Mas às vezes nós pensamos que quando chegamos na luz, chegamos já onde devia chegar, chegamos no final, aqui na luz estamos perfeitos.
Quando não? Quando chegamos aqui, queridos, chegamos no início do caminho para andar na luz, e agora a luz não é para nós ver as nossas virtudes, mas para que a luz de Jesus comece a mostrar as nossas mazelas, os nossos pecados, para que nós possamos caminhar cada dia, e a cada dia buscar de Deus, ser a imagem, a semelhança dele, e a principal coisa que devemos ser igual a ele, é exercer amor sobre todos aqueles que ainda estão nas trevas, e não olhar de cima para baixo, mas olhar com compaixão, e levar a nossa luz sobre eles. É interessante, Jesus olhando para esses religiosos, um dia Jesus disse, Mateus 23:1, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Eles sentam na cadeira de Moisés, e eles conhecem a lei, e eles falam da lei, e eles se acham dono da verdade. E Jesus fala assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É isso que Jesus fala, alertando os discípulos e a multidão. Esses religiosos estão no púlpito pregando e falando teologia, mas eles falam de Deus, eles conhecem teologia, mas eles não manifestam a presença de Deus nas suas vidas. Ouçam, obedeçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são apenas religiosos, eles são apenas profissionais de púlpito. E é isso que eu preciso me cuidar todo dia, porque eu tenho uma religião. Quantos aqui têm uma religião? Você é cristão, então nós fizemos parte da religião cristã, e eu, de certa forma, desde a minha meninice, eu tenho uma religião. Desde o início da minha vida, eu ia na igreja uma vez por semana, e sentava no primeiro banco, e eu passei pelos rituais da religião, e fiz o catecismo, a primeira comunhão, e eu sempre fui um religioso, e depois eu mudei de igreja, saí de uma igreja cristã, e fui para outra igreja cristã, sabe, eu continuo uma vida religiosa. E um religioso, ele vai no culto, ele lê a Bíblia, ele ora, ele canta na igreja. E eu não apenas vou no culto uma vez por semana no domingo, eu já me tornei um profissional da religião, porque eu vivo disso. Eu vou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então eu sou um religioso, e se eu não me cuidar, eu me torno como esse miserável, e começo a olhar as pessoas de cima para baixo. Alguém aqui quer ser um crente chato, um religioso? Olhe para a pessoa do seu lado e faz um sinalzinho para ela assim, como que você está dizendo: não estou gostando dessa palavra. Alguém está gostando dessa palavra? Ela no mínimo é estranha. Ela é estranha. Aí você vê os religiosos, querido Jesus, Ele é a luz, e Ele disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu vim trazer luz para as trevas.
Eu vim trazer luz para dissipar as trevas, e agora vocês entraram na luz e vão ficar olhando de cima para baixo sobre as trevas, apontando o dedo e julgando e dizendo: eu não sou como esses. Que amor é esse? Por que as pessoas não querem andar perto de muitos crentes e de muitos pastores? Porque eles têm uma receita pronta, eles sabem tudo, e eles olham as pessoas de cima para baixo, sempre julgando. E eu e você queremos ficar longe dessas pessoas. E é perigoso perto de você ter um agora, ou na tua frente, pregando para você. Porque é legal nós falar para nós aqui. Porque Deus me chamou para falar aqui, para vocês, para nós. Imagina Jesus chegar aqui nessa igreja. Você já pensou Jesus chegar aqui e falar para mim o que ele falou em Mateus 23:15? Chegar em mim e falar assim: magrão, olha o que ele diz para os religiosos: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Você já pensou Jesus vir aqui e falar assim: magrão, por favor, pare de pregar essa palavra morta e vazia. Você só transfere teologia e conhecimento e torna as pessoas vazias, e você não manifesta a presença de Deus. Então pare com isso. É melhor que você não converta nenhum para junto de vocês, porque se você trazer mais um, vai ser mais um religioso, morto e vazio. Pare com isso. Deixe que quem está levando o evangelho de poder, onde a presença se manifeste, deixe que essas pessoas ganhem os outros, mas pare de pregar esse evangelho morto. Vocês conseguem imaginar Jesus chegar aqui e falar isso para mim? Vocês entendem porque não gostavam de Jesus? E a gente pergunta assim: puxa, eles não gostavam de Jesus, o Filho de Deus. Se eu vivesse assim, queridos, levando o evangelho morto, só de teoria, só de discurso, você acha que eu ia gostar? Se Jesus falasse isso comigo, eu ia falar assim: Jesus, dá licença, você pode sair? Que é o que muitas igrejas fizeram com o Espírito Santo. Pediram para se retirar. Chamaram o povo e disse: olha, não é legal falar línguas, escandaliza as pessoas. Olha, não é legal profetizar, porque tem visitante, ele não vai entender isso. Então não façam isso, não profetize. E aí eu imagino que chegaram para o Espírito Santo e falaram assim: Espírito Santo, eu sei que você é maduro, você é Deus, e você vai compreender o que nós estamos fazendo, porque o culto que a gente faz não é na verdade para Deus. A gente quer agradar as pessoas, e se você começar a se mover aqui, as pessoas vão ficar constrangidas, e não vão gostar, e não virão mais. Eu sei que você vai entender. Nós queríamos pedir para você, Espírito Santo, dá um tempo. Você pode ficar lá fora, sabe? Não precisa se manifestar, e nós vamos falar de você aqui. A gente vai dizer que tu está presente, que a tua glória está aqui, que você convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que você revela as grandezas do Pai para nós, mas na verdade, Espírito Santo, não se manifeste. Porque nós fizemos um culto para agradar as pessoas, e você é alguém sarado, você não vai ficar sentido, você é Deus. E fizeram, queridos, com o Espírito Santo o que fizeram na igreja, lá de Apocalipse 3:20, aonde João tem uma visão que Jesus vem e bate na porta, e fala assim: eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na igreja, porque eu estava aí dentro e vocês me tiraram para fora. Você pode falar para essa pessoa que está do seu lado: eu não quero ser um religioso assim. Eu não quero ser um pastor assim, queridos. Eu não quero ser um pastor que decida cultuar o homem, fazer culto para o homem, para agradar as pessoas que vêm, e pedir para o Senhor ficar lá fora. Aqui nós se reunimos para nós adorar o nosso Deus, para nós exaltar a Ele, e Ele pode fazer o que Ele quer nesse lugar. Quantos podem glorificar o nome dEle?